Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre Excel, falar sobre o básico do Excel, mostrar um pouquinho como é a ferramenta, né? Apenas uma introdução. Para a gente conhecer o Excel, bom, primeiro, o Excel é uma planilha de cálculos onde eu posso utilizar o conteúdo dela para fazer fórmulas, simplesmente para organizar o conteúdo dentro de um espaço. Eu posso, por exemplo, digitar vários números aqui, posso digitar uma data, posso digitar um texto, né? Então, posso ficar à vontade. A referência que o Excel usa é linha e coluna. Então, na realidade, primeiro a coluna e depois a linha. Então, para cada célula, que é o nome dado a cada retângulo desse daqui, ele tem um endereço, ele tem um local onde ela fica. Então, aqui, ó, as colunas são representadas por letras e as linhas por número. Então, se eu clicar aqui, ó, no D5 e digitar, por exemplo, 10, aí eu vou lá no E5 e digito 5, eu estou guardando informações em locais diferentes, tipo de informações diferentes. Tá? Por exemplo, eu posso aqui formatar, eu posso assim, fazer alinhamento, mudar a cor, posso brincar à vontade aqui com cada célula dessa, cada uma tem a sua formatação. Quando eu digito um número, o Excel já assume que isso é um número. Quando eu digito um texto, ele assume que é um texto. Se eu digitar uma data, hoje é dia 5/5, ele vai assumir que isso é uma data, né? Aí depois eu posso formatar, eu posso manusear. Tá, e fórmula? Bom, para eu poder colocar fórmula aqui, eu escolho a célula, lógico, não aquela que já tem conteúdo, né? E aí eu sempre inicio uma fórmula com igual. Eu comecei a digitar, primeira coisa que eu coloco é igual, o Excel assume que isso vai ser uma fórmula. Fórmula para o Excel não é só fórmula matemática, pode ser uma fórmula de decisão, ele tem uma gama enorme de possibilidades já pré-programadas, que eu só tenho que usar. Ó, vou usar aqui então, no F5, eu estou iniciando minha fórmula, coloquei o igual, agora eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar o D5, vou colocar um sinal de mais, vou selecionar o E5. Bom, eu tenho uma fórmula montada, eu quero somar o conteúdo que estiver dentro do D5 com o conteúdo que estiver dentro do E5. Fórmula montada, se eu der um Enter, ele já fez o cálculo para mim. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, mudei o E5 para 3, automaticamente ele atualiza aqui o valor da fórmula. Tudo bem? Bom, isso aí, assim, explicando o Excel no geral, né? Além disso, o Excel tem o quê? Ele tem diversas planilhas, você pode colocar dentro de um arquivo só diversas planilhas, né? Ó, básico, formatação, pode dar nomes para cada uma dessas planilhas, para que você possa se organizar. E aqui na parte de cima, essa é a versão 2016, né? O Office 365. Se eu clicar, eu tenho menus diferentes que eu posso trabalhar à vontade. Tudo bem? Bom, vamos passar aqui para a formatação então, falar um pouquinho. Como que é a formatação do Excel? Ó, tá vendo aqui, ó, número inteiro. Eu coloquei um número, ele deixa, aqui em cima está escrito geral, né? Ele já deixa como uma informação padrão. Se, por exemplo, eu quero aqui, ó, o decimal, eu quero alterar isso para que tenha casas decimais. O simples fato de eu selecionar aqui a célula que eu quero alterar e clicar aqui mudando para número, ele já vai colocar duas casas decimais para mim automaticamente. Como eu altero a quantidade de casas decimais? Eu posso clicar aqui nesse botão aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Isso fica dentro desse conjunto chamado número na página inicial. Tá? Tem alguma outra forma de aumentar a quantidade de casas decimais? Sim. Célula selecionada. Aqui nesse grupo número tem um botãozinho pequeno aqui do lado. Eu clico e posso aumentar a quantidade de casas decimais ou escolher o tipo de dado, tipo de conteúdo que vai ter naquela célula. Dou um OK, 3 casas decimais. Tá. Como que eu trabalho com percentual?
Bom, percentual, você clicando aqui na alteração no número, mudando o tipo de informação que está dentro da célula para percentual, automaticamente ele já vai calcular o valor que está aqui, transformando ele em percentual. Lembrando, o que é um percentual? Percentual é um valor dividido por 100. Então, na realidade, para ele, né, para o Excel, 1 inteiro é 100%. Então, se eu alterar aqui, fica 100%. O número 1 alterado ficou 100%. Bom, e se eu mudar isso aqui para 10, então, ó, dou um Enter. Se eu voltar a alterar isso aqui para número novamente, ó, 0,1. Então, o 10, né, na realidade, o 10%, ele é equivalente a 0,1 comparado com um número inteiro, né? Já fazendo o cálculo dividido por 100. Tá. Outra possibilidade de formatação de números, nós temos aqui a parte de moeda, a parte financeira. Se eu clicar nesse botãozinho que já está aqui na tela, como padrão aqui no número, eu vou transformar ele em contábil. O tipo de dados é contábil. Se eu mudar esse valor para 0, vai aparecer um risquinho como se não tivesse valor. Voltando o número 1 aqui para a gente ver. Tá. Tem outra opção? Tem. Eu posso mudar a moeda, né? Na realidade, se eu vou mudar a formatação, já tem 3 pré-programados aqui. Ou eu posso mudar para moeda realmente, não contábil. Se eu colocar moeda, ele vai aceitar o 0. Tá? Então, tá aqui o 0. Na realidade, moeda, tá vendo? Ele aceita o 0. Então, formatando como contábil, se eu deixar como 0, ele deixa um risquinho como se não tivesse valor. Se eu deixar como moeda, ele aparece o 0 aqui para mim. Tá? Vamos falar sobre data agora. Bom, eu tenho uma data aqui, 5 de maio. Você pode ver que toda vez que eu coloco a data em uma célula vazia e dou um Enter, ele já assume esse padrão de formatação do Excel. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar, posso escolher aqui, ó, data abreviada, e ele coloca dia, mês e ano para mim. De onde ele pega essa formatação? Do padrão do Windows. A forma como estiver pré-programada lá no Windows, né, como formatação de datas, ele vai assumir. Da mesma forma, se eu clicar aqui e colocar data completa, apareceram esses hashtags aqui, né, esse jogo da velha, porque o conteúdo da célula é maior do que o tamanho da célula. Então, se eu vier aqui na divisão da coluna, ó, vai mudar o ícone. Tá uma setinha, mudou, eu clico, seguro apertado o botão do mouse, arrasto, tem tamanho para aparecer o conteúdo, sumiu o jogo da velha e está aparecendo. Lembrando que aqui eu formatei como data completa. Também tem a possibilidade de hora, fração, entre outros. Tá? Só dar uma pesquisadinha aqui, é fácil de achar. Alinhamento. Coloquei 3 linhas de texto aqui. O padrão de alinhamento do texto é alinhado à esquerda. O padrão de alinhamento de número é alinhado à direita. E aí eu posso alterar. Bom, esse está à esquerda. Esse daqui, ó, eu vou alinhar ao meio, o centro da célula. Seleciono a célula. Aqui no alinhamento, eu tenho as opções de alinhamento na vertical e aqui na horizontal. Então, eu cliquei aqui, ó, o texto está no centro. Peguei essa outra célula, que é a F4, alinhamento à direita. Para que serve esse outro alinhamento aqui, então? Bom, vamos aumentar a linha, tá vendo? Da mesma forma como se aumenta a coluna, eu posso aumentar a linha, aumentei, coloquei o texto aqui, ele fica automaticamente alinhado na base, né, no rodapé. Se eu clicar aqui, eu posso colocar no meio, no centro ou no topo. Então, esse outro alinhamento serve para que eu possa organizar isso. Outra coisa que o Excel tem bem interessante é a sequência. Como assim sequência? Olha, eu tenho números aqui.
1, 2. Se eu selecionar os dois, vai ficar um retângulo, a seleção fica aparente com uma determinada cor, vai depender da formatação do seu Excel. E aqui embaixo tem um pontinho. Observe que o ponteiro do Excel é um sinal de mais grande, né? Assim, mais largo. A hora que eu coloco o ponteiro do mouse sobre o pontinho, ele fica bem fininho. Se eu clicar e arrastar, o Excel monta a sequência para mim. A mesma coisa o Excel vai fazer com a data. Mas olha que coisa interessante. Vou colocar dia 5/5 aqui. Vou formatar isso aqui como data. Anteriormente eu tinha selecionado 2, né, duas datas. Aqui só tem uma. Se eu arrastar, o Excel entende que eu estou continuando essas datas. Existe alguma outra forma de fazer isso? Bom, vamos testar. Eu vou formatar aqui novamente. Deixar como data abreviada. Eu coloquei dia 5 aqui. Vou colocar dia 10/5 nesse. Vou formatar para ficar bonitinho. Vou selecionar os dois e vou arrastar. E agora o Excel está contando de 5 em 5 dias. Tá? Então, como eu coloquei uma data e depois a segunda data 5 dias depois, ele está pulando para mim. E ele vai seguir o calendário. Tá vendo? Ó? Aqui ele está indo dia 30/5, 5 dias depois, como o mês 5 tem 31 dias, seria 4/6. Então ele pulou e seguiu o calendário bonitinho para nós. Posso fazer isso com letras? Não. Mesmo que eu coloque duas, se eu selecionar e vier aqui, ó, clicar e arrastar para baixo, copiando, ele vai repetir a minha seleção. Tá? Somente isso. Ele não faz a sequência alfabética para poder trabalhar. Ó, vamos a um exemplo prático então? Tem uma planilha. Bom, então nesse exemplo prático nós vamos montar uma planilha para calcular o gasto que teria em um churrasco, né? É lógico que todos os valores, quantidades que estão aqui são fictícios, são só para poder demonstrar como poderia ser feito. E aqui o que nós temos? Quantidade, valor unitário, total. Lembrando sempre, ó, coluna A, o produto, coluna B, a linha A, nós temos os dados sobre a carne, então a quantidade de carne, o valor unitário da carne. Você pode perceber que, primeiro, não está formatado aqui os valores, a planilha está parcialmente formatada. Se eu selecionar e resolver formatar, ó, mudei para moeda. Quando eu colocar uma fórmula aqui, lembrando, para fazer a fórmula no Excel, eu começo com igual, e aí nesse caso, eu vou pegar aqui B2, onde tem a quantidade, selecionei, cliquei, mais ou não, isso aqui é multiplicação. Para você saber o valor total, eu tenho que multiplicar a quantidade pelo valor unitário. Então eu coloquei o símbolo de multiplicação, que no Excel é o asterisco, cliquei aqui no valor unitário, então eu tenho a fórmula igual B2, que é a célula onde está a quantidade da carne, vezes o asterisco, C2, que é onde está o valor unitário da carne. Dou um Enter, ele calculou para mim. E olha que legal, ele já deixou formatado. Tá. Isso acontece sempre? Não. Por que aconteceu essa formatação automática aqui? Porque uma das células que faziam parte desta fórmula está formatada como moeda. Vamos ver como ficaria aqui? Se eu vier aqui, ó, igual, ao invés de clicar, eu vou digitar o endereço dessas células, a referência de cada célula, para poder dar um outro tipo de exemplo. Então, a quantidade de refrigerante está no B3. Vamos lá, igual B3. Observe que o B3 está azul e aqui já ficou marcado como azul. Então, conforme eu vou digitando, ele já vai fazendo uma referência, já vai mostrando com cores cada célula. Vou multiplicar pelo C3, que é onde está o valor unitário. Veja, ele ficou vermelhinho, então cores diferentes para células diferentes. Dessa forma eu consigo me orientar melhor. A hora que eu der um Enter aqui, ó, ficou formatado? Não. Mas e se eu formatar aqui agora? Eu venho aqui, vou formatar como moeda. Não formatou automaticamente aqui. Eu tenho que vir aqui e formatar também. Legal. Então vamos pegar aqui
e vamos fazer esse último. Vou colocar aqui igual B4 vezes o C4. Dou um Enter, também não está formatado. Posso formatar em uma certa quantidade? Ou selecionar várias células e fazer uma formatação só? Posso. Seleciono aqui, arrasto, está as duas selecionadas, escolho a opção moeda e está formatado. Bom, vamos usar uma função aqui, a única que eu mostrei por enquanto, né? Então, igual soma, abre parênteses. Dentro do parênteses eu coloco as células que eu quero fazer a soma. Eu quero que façam parte dessa soma. Então, eu quero que seja daqui até aqui. Ou seja, olha o que ele escreveu para mim aqui, o que ele montou para mim na fórmula. Que será de D2 até D4. Fecho parênteses, dou um Enter, está o resultado aí. Certo? Bom, para terminar essa explicação aqui, vamos falar sobre valor absoluto. O que é valor absoluto? Valor absoluto, primeiro eu vou colocar a fórmula e depois explicar. Eu vou pegar aqui, ó, o valor da venda vai ser o custo mais o custo vezes a variação. Eu tenho que multiplicar o valor da venda pela variação para saber o valor que vai ter de lucro, né? Aquilo que vai ter a mais. E tem que somar com o custo. Posso fazer assim, sem colocar parênteses, sem assim, separar os cálculos? Posso, porque o Excel vai respeitar a prioridade matemática. Nesse caso, vai fazer a multiplicação primeiro e depois fazer a soma. Bom, dei um Enter, ele fez o cálculo certinho. 10 com 15% de variação, o valor da venda vai ser 1,50 a mais, então está aqui. Ah, mas eu não estou entendendo, esses números estão esquisitos. Seleciona, faz a formatação para você ver melhor e aí você consegue trabalhar. A fórmula já está aqui. Se eu arrastar isso, se eu copiar para baixo, tá tudo legal? Não. Por quê? A hora que eu arrastar, ó, ele vai multiplicar pelo quê? A hora que eu arrastei, toda vez que eu copio dados na vertical ou na horizontal, o Excel ele faz uma cópia da fórmula, mas ele altera as referências. Se eu copiar na vertical, ele vai mudar o número, aumentar ou diminuir. Se eu copiar para cima, ele diminui, se eu copiar para baixo, ele aumenta. Se eu arrastar na horizontal, ele vai mudar as letras. Vai aumentar as letras ou diminuir as letras, dependendo para o lado que eu copiar. Então, como eu resolvo isso então? Aqui, ó, esse B7, ele não vai mudar. Então, em todas as fórmulas que eu vou fazer aqui para baixo, o B7 vai continuar sendo o mesmo. Isso se chama valor absoluto. Então, se eu colocar aqui, ó, cliquei no meio do B7 e aperto a tecla F4 do teclado, ele acrescenta um sinal de cifrão antes do B e um sinal de cifrão antes do 7. Significa que eu travei a célula, né? Assim, normalmente, dentro do Excel, a gente fala que quando você coloca esse cifrão, você travou a célula. O que significa isso? Se eu clicar e arrastar aqui, ó, ou se eu copiar, ele vai mudar tudo menos essa célula que eu travei. Então você pode ver que, ó, aqui eu tenho B7, aqui eu tenho B7 também. Então aquilo que tem o cifrão do lado esquerdo não altera quando eu copio. Então o valor absoluto é simplesmente travar um determinado valor. Bom, fiz isso aqui, se eu arrastar para cá, tá aqui o resultado. Pegando o último aqui, ó, ficou B6, ele copiou, então B6 mais B6 vezes B7, que é a variação. Ah, eu quero colocar a soma aqui. Beleza. Então, vamos lá. Igual soma. O que eu tenho que fazer agora? Simples. Eu quero somar o quê? Eu quero somar tudo isso. Abrir o parênteses. Dentro do parênteses vai a relação de células que serão somadas.
No caso, para abreviar, né, para não ter que colocar C2, C3, C4, eu coloco do C2 até C6, que seria o até aí, seria os 2 pontos. Fechei o parênteses, tá ali a soma para mim. Beleza? Bom, eu espero que ajude aqueles que têm um pouco de dificuldade, ou quem está começando com Excel. Eu vou preparar algumas outras aulas explicando cada parte do Excel e vou fazer isso de forma bem separada, bem tranquila, com vídeos curtos para ficar de forma um pouco mais fácil. Beleza? Valeu, galera. Até mais.